Mariana Silva tinha 24 anos e corria pelas ruas escuras do Porto, com seu coração batendo tão forte que parecia prestes a explodir. Atrás dela, ainda conseguia ouvir os gritos de seu padrasto que a perseguia, bêbado e furioso, como fazia todas as vezes que bebia demais e decidia descontar nela. Ela tinha o lábio partido e um roxo que já estava se formando na bochecha esquerda, mas não teve tempo para pensar na dor. Tudo o que precisava fazer era correr, se esconder, desaparecer. Quando viu aquele carro preto estacionado numa rua lateral, com a porta traseira entreaberta, não pensou duas vezes. Entrou e se encolheu no chão entre os bancos, tremendo e rezando para que ninguém a encontrasse. O que ela não sabia era que aquele carro pertencia a Rafael Costa, um dos homens mais ricos e poderosos de Portugal, e que ele entraria naquele carro exatamente 3 minutos depois, e aquele encontro fortuito mudaria a vida de ambos para sempre. Se você estiver pronto para essa história, conte nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Mariana Silva já não se lembrava de como era ter uma vida normal. Já não se lembrava de como era voltar para casa sem aquela sensação de terror tomando conta do estômago toda vez que colocava a chave na fechadura. Já não se lembrava de como era dormir em paz, sabendo que ninguém arrombaria a porta do seu quarto no meio da noite, com forte cheiro de álcool e raiva reprimida. Sua mãe havia morrido quando ela tinha 19 anos, levada por um câncer de mama que a consumiu em menos de um ano. E com a morte de sua mãe, Mariana havia perdido a única proteção que teve contra Rodrigo, o homem com quem sua mãe se casou quando ela tinha apenas 12 anos, e que a partir daquele momento transformou a vida dela num inferno na terra todos os dias. Rodrigo Ferreira era um homem que o mundo exterior via como um funcionário bancário respeitável, sempre elegante em seus ternos cinza, sempre educado com os vizinhos, sempre pronto para sorrir e apertar as mãos. Mas dentro das paredes da casa, quando a porta se fechava atrás dele, se transformava num monstro completamente diferente. O álcool tirava o pior dele. E o pior dele era algo que Mariana havia aprendido a temer mais que qualquer coisa no mundo. Depois da morte de sua mãe, as coisas haviam piorado de maneira exponencial. Mariana havia ficado presa naquela casa porque não tinha dinheiro para sair, não tinha família a quem recorrer, não tinha nenhum lugar para onde escapar. Havia tentado trabalhar, economizar alguma coisa, mas Rodrigo controlava cada centavo que entrava em casa e não permitia que ela tivesse uma conta bancária própria. Era prisioneira em todo sentido, escrava de um homem que deveria tê-la protegido e que, em vez disso, a usava como saco de pancadas cada vez que algo em sua vida saía errado. Aquela noite de novembro, Rodrigo havia voltado para casa mais bêbado do que o normal. Havia perdido dinheiro no jogo, havia discutido com seu chefe no trabalho, havia recebido uma multa por excesso de velocidade e, como sempre, havia decidido que a culpa de tudo era de Mariana, que ela trazia má sorte, que se não estivesse ali lembrando-o de sua esposa morta, ele não teria todos esses problemas, que ela tinha que pagar de alguma maneira. Mariana havia visto aquele brilho nos olhos dele, aquele brilho que conhecia bem demais, e havia compreendido que aquela noite seria pior que as outras. Havia tentado se trancar no quarto, mas ele havia derrubado a porta com um chute. Havia tentado se proteger com os braços, mas ele era mais forte. Ele havia dado um tapa que a jogou no chão, depois um chute nas costelas quando ela já estava caída. Mas aquela noite, algo em Mariana se rompeu de maneira diferente. Não sua vontade, não sua dignidade residual, mas sim seu medo. Pela primeira vez em anos, em vez de se encolher e esperar que terminasse, ela se levantou. Agarrou o abajur da mesinha e jogou na cara dele com toda a força que tinha. E enquanto ele cambaleava surpreso e furioso, ela saiu correndo pela porta, descendo as escadas, saindo do prédio para a noite fria do Porto, sem casaco, sem bolsa, sem celular, sem nada além da roupa que estava vestindo, e começou a correr.
Mariana não sabia quanto tempo estava correndo. Podiam ter sido 5 minutos ou 1 hora. Não tinha como saber. O tempo se distorceu naquela fuga desesperada, cada segundo se estendendo até o infinito, enquanto cada esquina podia esconder o perigo que a perseguia. Só sabia que os pulmões ardiam como se tivesse engolido fogo, que as pernas doíam a cada passo cada vez mais pesado, que o frio de novembro cortava a pele através da blusa fina que usava como milhares de pequenas agulhas invisíveis. Não tinha casaco, não tinha sapatos adequados, não tinha nada que a protegesse do frio da noite portuense. Ela havia entrado numa zona do porto que não conhecia. Uma zona de prédios elegantes, com portões antigos e ruas silenciosas, ladeadas por árvores nuas, onde os carros estacionados ao longo das calçadas custavam mais do que ela ganharia em toda a sua vida trabalhando sem parar. Era o bairro dos ricos, dos poderosos, daqueles que viviam num mundo completamente diferente do dela, um mundo onde os problemas eram de outra natureza e a violência doméstica era algo que só acontecia nos noticiários ou nos bairros pobres. O bairro estava quase completamente deserto àquela hora da noite. As janelas dos prédios elegantes estavam em sua maioria escuras. Os postes de luz jogavam poças de luz amarelada sobre o pavimento brilhante de chuva recente, e o silêncio só era quebrado pelo barulho de seus passos apressados e sua respiração que formava nuvenzinhas de vapor no ar gelado. Mariana olhava continuamente para trás, aterrorizada com a ideia de ver a silhueta corpulenta de Rodrigo aparecer por alguma esquina escura, de escutar sua voz bêbada, gritando seu nome com aquela raiva que conhecia bem demais. Foi então que viu aquele carro preto, comprido e reluzente como um espelho, estacionado numa rua lateral, afastado das luzes principais, quase escondido na sombra de um grande prédio com as persianas fechadas. A porta traseira estava levemente entreaberta, como se alguém tivesse fechado mal ou se esquecido de fechar completamente. Não havia nenhum motorista visível ao volante, nenhum sinal de vida dentro ou ao redor do carro, nenhuma luz acesa no interior. Mariana não pensou 2 vezes. O desespero e o frio haviam apagado toda a prudência, toda a cautela, todo o pensamento racional, que não fosse a necessidade imediata de encontrar refúgio. Olhou ao redor para se certificar de que ninguém a observava das janelas dos prédios ao redor. Depois abriu devagar a porta com dedos que tremiam tanto pelo frio quanto pelo medo, e entrou dentro do carro com o coração batendo tão forte que parecia prestes a quebrar suas costelas. O interior era como nada que ela tivesse visto antes em sua vida, nem mesmo em filmes ou revistas de moda. Bancos de couro preto, macios, que pareciam envolvê-la como um abraço. Um pequeno bar com garrafas de cristal, que brilhavam suavemente com a luz externa. Luzes suaves que se acendiam automaticamente, revelando acabamentos em madeira nobre e metal cromado. Um aroma de luxo e limpeza que contrastava violentamente com o cheiro de suor e medo e sangue que ela exalava. Era como ter entrado em outro mundo, em outra dimensão, num sonho que não lhe pertencia. Ela se encolheu no chão entre os bancos dianteiros e traseiros, tentando ficar o menor e mais invisível possível, abraçando os joelhos contra o peito, como se fossem a única âncora de salvação num mar revolto. Tremia incontrolavelmente, tanto pelo frio que a gelava até os ossos, quanto pelo choque do que acabara de acontecer, quanto pela adrenalina que ainda corria pelas veias. O lábio doía muito onde Rodrigo a havia golpeado, e podia sentir o gosto metálico de sangue na boca cada vez que engolia. A bochecha pulsava onde já estava se formando o roxo. As costelas protestavam a cada respiração, mas ela estava viva. Havia escapado, e por enquanto estava segura. Fechou os olhos e tentou acalmar a respiração, diminuir as batidas descontroladas do coração. Talvez pudesse ficar ali só uns minutos, só o tempo de recuperar o fôlego e pensar no que fazer depois. Não tinha um plano,
Não tinha recursos, não tinha para onde ir, não tinha ninguém para ligar, mas pelo menos tinha aqueles poucos minutos de trégua no silêncio abafado daquele carro de luxo. Não tinha ideia de que sua trégua estava prestes a terminar e de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Rafael Costa tinha 40 anos e o cansaço de quem havia vivido o dobro. Saiu do jantar de gala no hotel mais luxuoso do Porto com um sorriso falso ainda colado no rosto. O mesmo sorriso que havia mantido toda a noite enquanto apertava mãos. Fazia promessas que não pretendia cumprir e escutava discursos chatos de políticos e empresários que queriam algo dele. Era uma das pessoas mais ricas de Portugal, herdeiro da Costa Industries, um colosso do aço e da construção que seu pai havia fundado do nada 52 anos antes. Mas toda aquela riqueza nunca lhe havia comprado nada que realmente valesse a pena possuir. Seu pai havia morrido 5 anos antes, deixando-lhe um império para administrar e um vazio impossível de preencher. Sua mãe vivia no Algarve e só ligava quando precisava de dinheiro para suas novas aventuras sentimentais, com homens cada vez mais jovens e cada vez mais interessados em sua conta bancária. Não tinha irmãos, não tinha parceira estável há anos, não tinha amigos de verdade, apenas pessoas que gravitavam ao seu redor esperando conseguir algo dele. Rafael estava sozinho da maneira mais profunda que um ser humano pode estar sozinho, cercado de milhões de euros e de milhares de pessoas. E, no entanto, completamente isolado, numa bolha de riqueza e poder que o separava do resto do mundo como uma barreira invisível e impenetrável. Aquela noite, ao sair do jantar, havia dito ao seu motorista que tirasse a noite de folga. Queria dirigir sozinho até seu apartamento no centro. Queria aqueles 20 minutos de silêncio e solidão, sem ninguém que o observasse, sem ninguém que esperasse algo dele. Havia caminhado até a rua lateral, onde seu carro estava estacionado. Havia pegado as chaves e se sentado no banco do motorista. Foi só quando se virou para colocar algo no banco de trás que a viu. Havia uma moça encolhida no chão do seu carro, uma moça com cabelo castanho desarrumado, uma blusa cinza manchada de sangue e uns olhos verdes arregalados pelo terror que o olhavam como se ele fosse o monstro mais assustador que ela já havia encontrado. Durante um longo momento, nenhum dos dois se moveu. Rafael a olhava sem entender o que estava vendo, tentando processar a presença daquela criatura trêmula em seu carro. A moça o olhava com o corpo rígido e pronto para fugir, como um animal selvagem preso que está decidindo se luta ou foge. Foi Rafael quem quebrou o silêncio. Perguntou quem ela era e o que fazia no carro dele, mas sua voz era mais surpresa que irritada, mais curiosa que ameaçadora. A moça não respondeu logo. Seu olhar desviou para a porta, calculando se conseguiria alcançá-la e escapar antes que ele a detivesse. Mas depois, seus olhos voltaram para o rosto dele e ele viu algo naqueles olhos verdes que apertou seu coração de uma maneira que não sentia há anos. Viu medo, sim, mas também algo mais. Viu um desespero tão profundo e tão autêntico que não podia ser fingido. Rafael não ligou para a polícia, não ligou para a segurança, não expulsou aquela moça do carro como teria feito qualquer outro em seu lugar. Em vez disso, fez algo que o surpreendeu até mesmo enquanto fazia. Desligou o motor que acabara de ligar, tirou o casaco elegante que usava e estendeu para ela. A moça o olhou com desconfiança, como se aquele gesto de bondade fosse uma armadilha, um engano escondido cujo propósito não conseguia entender. Está gostando dessa história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Mas estava tremendo tão forte que no final aceitou o casaco e o envolveu ao redor dos ombros, afundando naquele calor repentino como um náufrago que encontra terra depois de dias em mar aberto. Rafael se moveu para o banco traseiro, mantendo uma distância respeitosa, e disse com voz calma que não faria mal a ela, que só queria entender o que havia acontecido e se podia ajudá-la de alguma maneira. Disse que podia ligar para a polícia, se ela preferisse, ou levá-la ao hospital, ou para onde precisasse ir.
A escolha era dela. Foi aquela palavra, aquela simples palavra escolha, que derrubou as defesas de Mariana. Quanto tempo fazia que alguém não lhe dava uma escolha? Quanto tempo fazia que alguém não lhe perguntava o que ela queria, o que precisava, o que preferia? Rodrigo decidia tudo por ela há anos. Controlava cada aspecto de sua existência. Havia tirado qualquer aparência de autonomia e dignidade. E agora, esse homem desconhecido de terno elegante, esse homem que claramente tinha mais dinheiro do que ela podia imaginar, estava oferecendo uma escolha. Mariana começou a falar devagar no começo, com voz vacilante e quebrada. Depois, cada vez mais rápido, enquanto as palavras que havia guardado dentro durante anos finalmente encontravam uma saída. Contou sobre sua mãe, a doença, a morte. Contou sobre Rodrigo, o álcool, as pancadas, o controle obsessivo. Contou sobre a prisão em que havia vivido durante anos, sem grades visíveis, mas com correntes mais fortes que qualquer aço. Contou sobre aquela noite, o tapa, o chute, a fuga desesperada na noite. Rafael escutou em silêncio, o rosto cada vez mais sombrio à medida que a história avançava. Não a interrompeu nenhuma vez. Não duvidou de nenhuma palavra do que ela dizia. Não ofereceu conselhos não pedidos, nem julgamentos não desejados. Só escutou, com uma atenção tão intensa e tão respeitosa, que Mariana quase não sabia como reagir. Quando ela terminou de falar, exausta e vazia, Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que aquela noite ela não voltaria àquela casa, que ele tinha um apartamento de hóspedes em seu imóvel que nunca era usado por ninguém, que ela podia ficar ali enquanto decidia o que fazer com sua vida, que ele não queria nada em troca, não esperava nada, não pediria nada, apenas um lugar seguro para dormir enquanto arrumava as coisas. Mariana o olhou como se ele estivesse falando um idioma estrangeiro. Por que esse homem, que não a conhecia de nada, iria querer ajudá-la? O que ele ganhava? Qual era a armadilha escondida por trás daquela oferta aparentemente boa demais para ser verdade? Mas Rafael parecia sincero, e ela não tinha nenhum outro lugar para ir. As semanas que se seguiram àquela noite no carro foram as mais estranhas e as mais bonitas que Mariana havia vivido em toda sua existência. O apartamento de hóspedes no imóvel de Rafael era maior e mais luxuoso que todo o apartamento onde havia crescido com sua mãe e depois com o pesadelo de Rodrigo, com uma vista impressionante da cidade do Porto que se estendia até o horizonte e um silêncio que pela primeira vez tinha gosto de paz em vez de perigo iminente. Havia janelas enormes que deixavam entrar a luz do sol durante o dia, criando poças de ouro nos pisos de madeira nobre. Móveis elegantes, mas confortáveis, que convidavam a sentar e relaxar. Um banheiro com uma banheira tão grande que parecia uma pequena piscina privada e uma cozinha completamente equipada com eletrodomésticos de última geração que Mariana nem se atrevia a usar por medo de quebrar algo que provavelmente custava mais que tudo o que ela já havia possuído na vida. Rafael cumpriu sua promessa em cada pequeno detalhe, sem exceção. Nunca pediu nada em troca da hospitalidade que oferecia tão generosamente. Nunca esperou nada dela, nem material, nem emocionalmente. Nunca tentou se aproveitar da situação vulnerável em que ela se encontrava. Deu-lhe o espaço que ela desesperadamente precisava para se curar das feridas, tanto físicas quanto emocionais. Ofereceu ajuda só quando ela pedia explicitamente, sem pressioná-la jamais. Respeitou seus ritmos e suas hesitações com uma paciência que parecia verdadeiramente infinita e que Mariana nunca havia experimentado da parte de nenhum homem. Era como se ele tivesse compreendido instintiva e profundamente o que precisava uma pessoa que havia sido controlada e manipulada e aterrorizada durante anos, e estivesse dando exatamente isso, liberdade total para se mover e decidir, autonomia completa sobre sua própria vida, respeito incondicional por seus limites e seus medos.
Nos primeiros dias depois de sua chegada, Mariana ficou trancada no apartamento de hóspedes, assustada demais para sair à rua onde Rodrigo poderia encontrá-la. Acostumada demais a viver com medo constante para acreditar que realmente havia terminado aquele pesadelo que havia durado tantos anos. Pulava a cada barulho repentino que se ouvia no prédio. Mal dormia à noite, virando naquela cama enorme e macia que não parecia real. Tinha pesadelos recorrentes em que Rodrigo a encontrava e a levava arrastada de volta àquela prisão da qual havia fugido, deixando-a sem ar e banhada em suor frio quando acordava assustada na escuridão. Acordava tremendo e desorientada no meio da noite, o coração batendo descontrolado contra as costelas, e levava longos minutos para lembrar onde estava e para se convencer de que estava segura naquele refúgio inesperado. Rafael notou absolutamente tudo isso sem comentar jamais diretamente, sem fazê-la sentir nunca louca ou exagerada ou fraca por suas reações que ele entendia serem completamente normais, dado o que ela havia sofrido. Apenas fez saber com calma e firmeza que havia contratado um dos melhores advogados criminalistas de todo o Porto para levar seu caso, que estava preparando uma denúncia detalhada e meticulosamente documentada contra Rodrigo, com todas as provas que pudessem reunir, que as forças de segurança haviam sido informadas da situação e já estavam investigando o padrasto violento que a havia maltratado durante anos. Assegurou-lhe que ela não precisava se preocupar com nada relacionado ao processo legal, nem com os custos que pudesse ter, que ele cuidaria de tudo pessoalmente, que a única coisa que ela tinha que fazer era se concentrar em si mesma e em sua recuperação física e emocional. Pouco a pouco, dia após dia, semana após semana, com uma lentidão que às vezes a frustrava, mas que era necessária para sarar, Mariana começou a respirar de novo, como não havia respirado em anos. Começou a dormir algumas horas a mais, sem acordar assustada por qualquer barulho, a comer sem se sentir culpada por cada bocado que levava à boca, a sorrir timidamente quando Rafael contava algo de seu dia de trabalho durante os jantares, que haviam se tornado uma espécie de ritual silencioso, mas profundamente reconfortante entre os dois. Ele falava de reuniões intermináveis e chatas com investidores exigentes, de decisões empresariais complicadas que tiravam seu sono, de problemas logísticos e financeiros que fariam qualquer um empalidecer. E ela escutava com atenção genuína e, às vezes, fazia perguntas tímidas, mas inteligentes, que o surpreendiam agradavelmente. Rafael, por sua parte, descobriu que a presença de Mariana em sua casa estava mudando algo profundo nele, que acreditava morto e enterrado há muitos anos. Pela primeira vez, desde que podia lembrar, voltava para casa à tarde com algo que se parecia muito com expectativa, em vez da resignação habitual de quem retorna a um espaço vazio e silencioso. Pela primeira vez em anos, alguém o olhava não pelo que possuía, ou pelo poder que representava no mundo dos negócios, mas pelo que fazia concretamente dia a dia, não por seu patrimônio milionário, mas por sua bondade cotidiana e seus pequenos gestos de consideração. Mariana não sabia quase nada de seu mundo de negócios e finanças e aquisições empresariais. Não pedia nada material, nem favores, nem contatos. Não queria nada dele, exceto a possibilidade de recomeçar do zero numa vida que lhe havia sido roubada por tempo demais. E aquela simplicidade desarmante, aquela autenticidade que ele não havia encontrado nunca nos círculos sociais que frequentava, era como uma lufada de ar fresco depois de anos trancado num quarto sem janelas, respirando o mesmo ar viciado de falsidade e aparências. O processo legal contra Rodrigo avançava com uma rapidez que surpreendeu todos os envolvidos, e as provas acumuladas contra ele eram esmagadoras e irrefutáveis, de maneira que nem o melhor advogado de defesa poderia salvá-lo.
Mariana finalmente havia tido a coragem de se submeter a um exame médico completo e exaustivo que havia documentado anos de abusos físicos sistemáticos através de cicatrizes antigas, fraturas mal curadas que ninguém havia tratado apropriadamente, danos nos tecidos que contavam uma história de violência prolongada e brutal. Havia prestado depoimento detalhado e corajoso diante das autoridades competentes. Havia aceitado o apoio de uma psicóloga especializada em traumas e violência doméstica, com quem falava 2 vezes por semana, processando tudo o que havia vivido. E a cada passo adiante no processo legal, a cada pequena vitória judicial, sentia que recuperava pedaços de si mesma, que acreditava perdidos para sempre na escuridão daqueles anos terríveis de cativeiro emocional. Mas havia algo mais que estava crescendo silenciosamente naquelas semanas. Algo que nem ela, nem Rafael haviam previsto, nem planejado, nem buscado conscientemente, mas que se fazia cada vez mais impossível de ignorar. Estavam começando a sentir algo um pelo outro, algo terno e frágil que crescia como uma flor num terreno que parecia completamente estéril. Foi 3 meses depois daquela noite no carro quando tudo mudou definitivamente. Rodrigo havia sido preso e condenado a 6 anos de cadeia por maus tratos, lesões e violência. Mariana era finalmente, legalmente, irrevogavelmente livre. Havia encontrado um emprego como assistente numa pequena galeria de arte, graças a uma conhecida de Rafael. Estava até pensando em procurar um apartamento próprio. À tarde em que recebeu a notícia da condenação definitiva, Mariana estava contemplando o pôr do sol da varanda do apartamento quando Rafael se juntou a ela. Ficaram um ao lado do outro em silêncio, observando o sol que pintava o céu do porto em tons de rosa e laranja, e nenhum dos dois sentiu necessidade de falar. Foi Mariana quem quebrou o silêncio. Finalmente disse a ele que precisava agradecer tudo o que ele havia feito por ela, por acolhê-la, por protegê-la, por dar-lhe a possibilidade de recomeçar quando ela não tinha nada nem ninguém no mundo. Rafael se virou, olhou para ela e em seus olhos havia algo que nunca esteve ali antes. Disse a ela que ela não lhe devia nada e que, na verdade, era ele quem deveria estar agradecendo a ela. Disse que antes daquela noite se sentia morrendo por dentro, sufocado pela solidão. Disse que ela havia lembrado a ele o que significava cuidar de alguém, sentir algo real. Disse que havia se apaixonado por ela, não de uma forma opressiva ou possessiva, mas de uma forma gentil, respeitosa e paciente. Disse que não esperava nada, que entendia se ela não sentisse o mesmo. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Olhou para aquele homem que havia dado tudo, sem pedir nada, que a havia protegido sem sufocá-la e compreendeu que ela também sentia algo por ele. Não respondeu com palavras. Respondeu ficando na ponta dos pés e o beijando delicadamente nos lábios. Um beijo delicado, como um novo começo. 1 ano depois, Mariana e Rafael se casaram numa cerimônia íntima no Algarve, de frente para o mar. Mariana usava um vestido branco simples e sorria com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. A cada aniversário de seu encontro, eles voltavam para sentar naquele carro preto onde ela havia se escondido e contavam um ao outro como não sabiam que haviam se conhecido. Essa história nos ensina que, às vezes, a salvação chega nos momentos mais inesperados. Mariana não estava procurando amor naquela noite. Estava apenas procurando um lugar onde se esconder e nada mais. Isso também nos ensina que atos de bondade altruísta podem mudar a vida de alguém. Rafael não tinha nada a ganhar ajudando aquela moça, e, no entanto, ele o fez.